Alô, internacionalista! Estamos aqui com mais um episódio. E meu nome, né, é Larissa, é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui no episódio. E tenho 23 anos e estamos aqui com... Ruby, eu sou a outra host do episódio de hoje. E nesse episódio a gente vai estar falando com pessoas consolidadas no mercado, em ONGs e organizações internacionais. Temos Ana Beatriz, Carla e Pedro. E eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem. Vou fazer em ordem de chamada também. Ana, se você quiser ir primeiro. Oi, pessoal que está nos escutando agora. Eu sou Ana Beatriz, sou egressa de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Berlândia, UFO, onde eu também fiz o meu mestrado em RI. Tenho um MBA em Relações Governamentais pela FGV e hoje eu sou head de Relações Institucionais do Instituto CEMEA. Vai ser um prazer contar para vocês um pouco da minha trajetória, conversar aqui com o Pedro, com a Carla e com as meninas, para dar algumas dicas, né, na esperança de que o caminho que a gente já trilhou também possa servir um pouquinho de inspiração ou até mesmo de uma oportunidade, né, para quem está nos escutando. Prazer conversar com vocês. Prazer, Ana. Eu passo agora para Carla. Oi, pessoal, sou Carla Brecht, sou doutora em Ciência Política pela Unicamp, sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde também fiz meu mestrado em Sociologia. E atualmente, além de atuar com alguns grupos de pesquisa em São Paulo, vinculados à Universidade de São Paulo, eu também sou assessora na ONG Conecta Direitos Humanos. E agora, Pedro. Boa, nessas horas que é bom ficar no final do alfabeto. Mas eu sou o Pedro, eu gosto sempre de falar que eu sou um homem negro, nortista, quilombola, que se formou em Relações Internacionais, porque nem sempre isso foi muito confortável, mas hoje tipo, é uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, principalmente por causa da barreira, né, que a gente sabe que existe para entrar num curso como o de RI. Mas eu me formei na Universidade Federal do Tocantins, eu sou tocantinense. Hoje eu trabalho na Teto, como coordenador de voluntariado, e a Teto é uma ONG que é associada à Organização Internacional TETIO, que está em 18 países, todos da América Latina. E antes também eu trabalhei na IESEC, que também é uma ONG com atuação internacional. E desde a graduação, assim, eu tive muito esse contato de querer me envolver por meio do voluntariado em organizações internacionais e hoje, finalmente, né, fazendo parte da equipe contratada. Também estou muito feliz de estar aqui, de poder somar, de poder falar, porque eu acho que eu adoraria escutar e ter um podcast como esse quando eu estava na graduação. Muito obrigada para os 3 excelentíssimos convidados. Eu vou passar a palavra para a Lari para ela fazer a primeira pergunta. Então, né, para vocês, antes de trabalharem, né, nesses setores, vocês possuíam uma visão para eles durante a graduação e especialização de vocês e se essa visão mudou, né, ou a forma que ela mudou também, né, porque, querendo ou não, a gente sempre tem outras perspectivas quando estamos trabalhando na área. Eu queria ver com vocês. Daí, sintam-se à vontade, quem quiser começar sobre essas perspectivas de trabalhar em ONGs e OI. Eu posso ir. Assim, eu acho que tem um ponto, quando eu fiz a graduação, não sei como foi para as meninas, mas a gente não falava tanto sobre isso, sobre essa possibilidade, né? Todo mundo falava sobre ser diplomata, que acho que todo mundo entra antes de você saber todas as possibilidades, você vai ser diplomata, mesmo que você não goste da ideia. Eu falava porque eu ainda não sabia o que era, eu não queria ficar de fora, mas eu não sabia dessa possibilidade de atuação. A gente sabe da mais tradicional, que é da ONU, então já brilhava meus olhos trabalhar na ONU, mas eu não sabia nem como chegar perto de uma organização internacional. Então, acho que antes desse momento da minha vida acontecer, quando eu estava na graduação, eu não tinha tanto essa visão assim sobre essas possibilidades, né? Tinha a mais voltada para a ONU, assim. E acho que a principal mudança de perspectiva foi ver que existe possibilidade de atuação e que são múltiplas, são literalmente múltiplas, né? E eu também não tinha essa percepção de que era possível ingressar numa organização internacional via uma ONG nacional que é associada a ela. Então, por exemplo, quando eu conheci a IESEC, que eu descobri que a IESEC não era do Brasil, na verdade, tinham os escritórios
regionais, né, em cada região do planeta, tinha um escritório internacional, e que existia a possibilidade de um plano de carreira, né, de eu sou um voluntário, mas depois eu posso me tornar equipe contratada nacional, equipe contratada da organização internacional. Essa parte foi bacana descobrir, assim, já no final da universidade, e também perceber, né, que é um canal de ingresso, né? Hoje eu trabalho com voluntariado, e o voluntariado também é um canal de ingresso numa organização internacional, né? Você pode entrar sendo do voluntariado, e em algum momento ser da equipe nacional, internacional, regional, e também, assim, acho que é algo que eu não sabia antes, é que é um excelente ponto de contato e especialização para quem busca ingressar, por exemplo, no sistema ONU, que é a minha vontade, né? Então, por exemplo, na Teto hoje, a ONU Habitat é parceira, a IESEC era do Conselho Econômico das Nações Unidas, então existe essa possibilidade de aproximação, de criar um plano de carreira, um relacionamento e migrar também entre organizações internacionais, e acho que isso foi uma perspectiva que eu não tinha antes. Muito obrigada, Pedro. Agora, Carla, abre o microfone. Bem, antes de começarmos a gravar, eu comentei um pouco sobre a minha trajetória, como a minha trajetória profissional conversa com a minha trajetória da graduação, especialmente muito porque a minha pesquisa, eu fiz iniciação científica, acho que todos os anos da faculdade, adoro fazer pesquisa, era justamente estudando a atuação de uma ONG e o ativismo transnacional de direitos humanos, né? Eu estudo na graduação, no mestrado e no doutorado, eu estudei a atuação da Anistia Internacional, e além de fazer esses estudos enquanto pesquisadora, nesse processo eu também me envolvi com o ativismo da Anistia, sendo voluntária do grupo de ativismo da Anistia em Mato Grosso do Sul. No ano que eu iniciei essa participação, vamos dizer, mais pessoal com a Anistia, foi um ano que um caso, enfim, Mato Grosso do Sul tem uma grande população indígena, e um caso de uma pessoa específica de uma aldeia em Dourados tinha sido adotado pela campanha de cartas da Anistia Internacional, que é uma campanha que a Anistia faz todo ano. Então, as duas coisas se conversam, né? O meu trabalho acadêmico e o meu trabalho atual na Conectas se conectam de alguma forma. E eu acho que a diferença é muito legal ver tudo aquilo que eu elaborei e analisei teoricamente na prática, né? Acho que tem um pouco. Acho que o que fica mais evidente do que o que não era tão evidente, fica mais evidente o desafio de conseguir o resultado, assim. Então, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu estudei a atuação da Anistia Internacional para a criação da Convenção contra a Tortura, como, né, mobiliza atores, faz campanha midiática, e aí atuando na Conectas, eu estou dentro desse outro espectro, né, que é mobilizar os atores, colocar o ativismo em prática. Então, eu acho que enfim, perceber a dificuldade do que é tudo aquilo que eu estudei, assim, mas as coisas se conversam muito. E esse contato é isso, ele veio se formulando e crescendo durante todo o processo de construção da minha carreira. Achei super legal a Carla trazer um pouco esse aspecto até de continuidade, né, nas diferentes fases. Para mim foi muito diferente. Tanto na graduação, o que eu tive de envolvimento com pesquisa, pelo menos foi também na área de direitos humanos, mas pesquisando sobre direito à memória, né, temas de ditadura e de justiça de transição. Para o meu mestrado, eu tive uma reviravolta que fui para outra área, fui para a área das agendas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, e para ir para o mercado de trabalho, né, que eu acho que é uma coisa interessante de colocar também, eu terminei meu mestrado literalmente no dia 6 de março de 2020, e aí dia 17 de março, acho que todo mundo tem alguma lembrança, que é quando aqui no Brasil, né, se decretou a pandemia, a gente começou a se fechar e tal, então para mim literalmente a pandemia me pegou na minha entrada para o mercado de trabalho de fato, né? E o que veio para mim, na verdade, foi uma oportunidade que estava aberta e não era no meu tema, não era no que eu, até assim, uma coisa que eu tinha segurança de entrar. Foi por coincidência mesmo, uma vaga que estava aberta para uma consultoria em uma organização internacional que, à época, eu não conhecia. Então, assim, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, hoje posso dizer que eu conheço, né? Sei como funciona e tal, mas não foi um tema que eu
que eu me dediquei, que eu escutei falar, que eu sabia como funcionava durante a graduação, e para mim apareceu como uma oportunidade, assim, de, vamos, sabe? E eu acho que cada um vai construindo, né? É importante a gente falar quando está falando, principalmente para quem está na graduação, você vai construindo meio que seu kit de ferramentas durante a graduação, ainda que você ame o tema que você pesquisa, igual eu amava os temas aos quais eu me dediquei, ainda que você passe por algumas matérias não gostando tanto delas, né? Algumas disciplinas, tipo análise de cenários, nossa, tipo, foda-se. Nossa, não sei se eu posso falar palavrão, mas assim, viva a minha frase. Enfim, algumas disciplinas que talvez na hora não façam tanto sentido, eu acho que elas vão compondo um kit de ferramentas mesmo, que a gente leva para os lugares. E aí, quando a oportunidade aparece, você olha e fala assim, eu acho que com o que eu tenho de bagagem, ainda que não seja a vaga perfeita ou o lugar perfeito que eu sempre sonhei, acho que eu estou apto a tentar esse desafio, sabe? Pelo menos para mim apareceu muito assim. E aí eu falo, nossa, trabalhei numa organização internacional, que era algo que eu queria muito, né? E um mundo muito diferente. Eu acho que isso que a Carla também mencionou, o Pedro mencionou um pouco também dos relacionamentos, né? Para puxar um gancho que ele trouxe, na minha experiência foi o que me abriu portas, né? Então, assim, saber dessa vaga eu soube por uma pessoa que falou, olha, está aberta, né? Na outra transição de carreira que eu tive agora também é a mesma coisa. Então, eu acho que é um pouco, assim, a gente imagina uma... Primeira coisa que eu queria deixar claro é que a gente imagina uma coisa, mas vai muito da oportunidade que se abre para a gente no momento e a gente fala, topo, vou fazer isso, quero fazer isso naquele momento, ainda que eu não esteja 100% pronto, sabe? Ou pronto. Uhum. Um pouco isso. Então, eu queria ver, pensando no raciocínio de vocês, falaram, principalmente o Pedrinho falou muito sobre... Falei, Pedrinho, a minha cabeça foi condicionada a isso. Mas da relação entre OIs e OGs, entre ONGs e organizações internacionais, na perspectiva de vocês que já estão no mercado, qual que é a relação e as diferenças entre uma organização internacional e entre uma ONG? O que vocês veem de grande diferença? O que vocês veem em comum? Ou vocês podem falar assim, não tem nenhuma diferença para mim, Ruby. Quando eu estava na graduação, eu pensava que era a mesma coisa, ou que eu não compreendia bem, né? Mesmo na disciplina de organizações internacionais, instituições, eu confesso que ela terminou e eu ainda estava meio nebuloso sobre isso. Mas eu acho que hoje, trabalhando numa ONG e que é associada a uma organização internacional, para mim, o que eu acho incrível é que é o melhor de dois mundos, né? Que é quando uma ONG ela é associada a uma OI, como, por exemplo, é o caso da Teto. Porque eu acho que isso amplia muito mais o escopo de atuação, de impacto e traz transformações que são muito significantes. Mas, bem professor Vibes, eu acho que elas se parecem, né? Principalmente com objetivos, que em geral OI e ONG vai olhar um pouco para causas humanitárias, sociais ou ambientais, embora a ONG, em geral, ela tem um âmbito muito mais nacional, né? A estrutura de financiamento também é diferente. Então, por exemplo, no âmbito nacional, você depende da captação de recursos, das doações, prestação de serviços sem fins lucrativos. Já no âmbito da OI, geralmente é financiado por empresas. Posso dar o exemplo da Teto, né? A Teto tem escritório na Europa e nos Estados Unidos. Só que ela não atua nesses países, são só escritórios mesmo para captação de recurso, para empresas financiar a atuação na América Latina. E a OI também, né, geralmente é financiada por países membros, doações privadas. Então, acho que a principal diferença também é que, quando a gente está falando de uma ONG, a gente está falando de uma transformação mais territorializada, né, em geral nacional, e a OI é muito mais, como eu gosto de dizer, assim, um trabalho e função de pensar como cidadão global, né? A gente foi da ESEC, já conhece essa frase de ser cidadão global, e eu acho que vem muito disso, né? Tipo, por exemplo, quando eu estava participando da ONG, estava olhando para o Brasil, mas quando eu estava olhando para a organização internacional, eu estava sendo um cidadão global, né? Quando a gente fazia lá nossas atividades. Muito obrigada, Carla. Eu estou pensando em como complementar e não parecer muito teórica também, porque eu faço debate teórico na minha tese, então quem quiser mais informação, fala em minha tese. Já compartilha também. Mas eu acho que eu diria que a principal
É isso, concordo muito com o Pedro no sentido dos assuntos. Eu acho que o modo de funcionamento, tirando o financiamento, e aí, por exemplo, a anistia, vou dar o exemplo do meu objeto de estudo, né? Ela não recebe financiamento de estados, então aí a gente já tem uma grande diferença do que como elas se sustentam, né? Como as organizações se sustentam, as OIs e as ONGs, elas se sustentam de forma diferente. Mas eu acho que em algum momento, e depende do formato das ONGs, né? As ONGs não são só as ONGs internacionais, as ONGs não são só a Anistia, as ONGs não são só a própria Conectas, que tem uma atuação muito forte internacional. Tem ONGs que são mais prestadoras de serviço, né? Que estão mais ligados ao campo. Enfim, cada ONG é uma grande particularidade. Mas eu acho que quanto mais as ONGs tendem a se aproximar do sistema ONU, tendem mais a atuar internacionalmente ou transnacionalmente, mais parecidas elas ficam com as OIs, em forma de funcionamento. Então, porque o vocabulário fica o mesmo, porque os procedimentos tornam-se os mesmos. Então, eu acho que é possível compreender a confusão que uma coisa e outra, mas fundamentalmente umas são formadas por estados, seus principais autores são os estados, e as outras é a sociedade civil, né? Acho que essa é a grande diferença, e como se sustenta. A partir disso, o modo de funcionamento, a depender do nível de atuação, as coisas se mesclam bastante. Eu acho que o ritmo de, talvez, assim, uma coisa para colocar o ritmo de trabalho e o ambiente, um pouco a cultura organizacional, eu concordo muito com a Carla, que a depender do tamanho da ONG, né, se for uma ONG mais robusta, ela vai se parecer, se complexificar um pouco mais, mas eu sinto também que ONGs que estão muito focadas no território, né, que tem uma atuação muito local, elas têm uma cultura menor, assim, de trabalho. Você está dentro de uma organização em que o seu dia a dia está muito ali nas coisas que emergem mesmo, né, do lugar onde você está. Você consegue criar um pouco mais de laços e ver o impacto, que eu acho que é uma coisa que o Pedro trouxe bem legal, acontecendo, assim, você se sente mais até participante, eu acho, dessa ação imediata que você tá realizando ali. Tipo, pô, eu tô tocando um projeto e eu sei quem são os beneficiários, eu conheço essas pessoas, elas têm nome, elas têm sobrenome, eu vejo a mudança acontecer e é até difícil, de alguma forma, colocar ela em números, porque elas são pessoas, né? Quando você está dentro de uma OI que tem uma capilaridade, assim, tem uma capilaridade, mas vê as coisas, né, ou organiza as coisas mais no macro, né, tipo assim, mais de um olhar mais global, de fato, eu acho que você está um pouco mais distante do impacto, né? Tem todo o glamour e um pouco assim, a gente olha, brilha os olhos, né? Falar que é parte de uma organização internacional que tem essa respeitabilidade, né? Algo que é bonito assim também. Mas eu acho que tem uma coisa que pouca gente fala, é essa distância com relação ao impacto. É um pouco mais difícil de você ver quem é o beneficiário, quem são as pessoas que estão sendo atendidas ali na ponta pelos projetos que você está tocando. E o ritmo de trabalho é um pouco diferente, ele é muito mais parecido com um ambiente diplomático mesmo, guardadas as devidas proporções, né? Do que algo mais mão na massa. Assim, acho que isso é interessante. Até a forma de trabalhar, né? É diferente o trabalho. Mais burocrático, né? Exato. A burocratização, acho que quanto maior e mais internacional, e esse é o debate da tese, mais burocratizadas elas vão ficando, porque as OIs são muito burocratizadas, né? Pela própria composição. Fora que é muito comum ver em OI também a imunidade diplomática, de certa forma, que muitos agentes têm dentro delas. É uma coisa que não vi, não sei se tem em ONGs, mas em OIs, em ONGs não tem. OIs tem também essa aproximando de um corpo diplomático mesmo. E eu acho que, se você me permite, acho que em termos de composição não, mas eu acho que já que a gente está nesse papo, eu acho que é fundamental destacar que existe um reconhecimento, principalmente das organizações do sistema ONU e da própria, né, o sistema ONU, apesar da diferença dos atores, então a gente não dá para comparar a atividade das organizações não governamentais naquele espaço com a atuação dos estados que votam e fazem coisas, né? Esse trabalho é muito conjunto, né? As organizações servem muito no fornecimento de informações do campo, de coisas contextuais, contestando ou não a posição dos países ou fornecendo material. Então, eu acho que
é um diálogo muito importante, muito interessante, tanto as organizações que têm uma atuação mais internacional, mas aquelas que têm um trabalho mais local, que fornecem esses dados para que esses dados sejam, né, mobilização da informação nesses espaços. Então, existe uma conexão muito importante, apesar da diferença entre as OIs e as ONGs no seu funcionamento. Acho que o ouvinte que está agora nesse momento, com certeza vai sair claro as diferenças e as relações sobre OIs e OGs, talvez até mais que muitas aulas. Apesar de eu amar meus professores, às vezes, quando a gente está na graduação, são tantas coisas, são tantas matérias, que você não assimila direito uma coisa, por mais que ela seja tão importante. E para aprofundar um pouco sobre a experiência de vocês, eu passo a palavra para a Lari, que ela vai ver um pouco sobre a experiência de vocês. Sim, sobre a experiência, uma pergunta bem curiosa. É aquela, né? Se vocês já passaram por alguma dificuldade, seja choque cultural ou algum preconceito contra vocês, ou pessoas que trabalharam com vocês e com algum caso que vocês foram designados a fazer, por aí, nesse caminho. Eu posso começar dessa vez, se você quiser, Pedro. Porque a minha resposta é muito, assim, eu diria... Acho que na minha trajetória profissional, eu estou considerando minha trajetória em pesquisa também, porque eu vou defender que pós-graduando é trabalhadora. Então, eu estou considerando tudo. Então, eu acho que existe uma coisa que, para todos nós aqui que está no ambiente da universidade, é muito claro como as estruturas são machistas, como são racistas. Eu acho que isso a gente, eu falando aqui enquanto mulher, de alguma forma, essas microviolências perpassam a gente, né? Acho que, mas não nada específico que eu diria. O que, para mim, foi a grande transformação, acho que tem a minha chegada no Mato Grosso do Sul, porque eu nunca tinha ido ao Mato Grosso do Sul, então, sou do interior de São Paulo, então, é mais o contato com a cultura de um outro estado, defender a causa de que é Mato Grosso do Sul e não Mato Grosso, que Mato Grosso é outro estado, conhecer, enfim, a questão indígena de Mato Grosso do Sul, muito forte. Mas depois, quando eu saio do Mato Grosso do Sul e vou para uma grande universidade estadual do estado de São Paulo, eu acho que aí eu sinto um choque de espaço, que eu estava muito mais adaptado àquele ambiente da universidade pública interiorizada, né, em que as relações, para usar a mesma palavra, menos burocratizadas do que eu sinto na grande universidade no estado de São Paulo. Apesar de conhecer todas as benesses e as maravilhas de estudar numa universidade do Sudeste, né? Eu acho que aí tem uma relação de... Acho que são mais competitivas. E quem, enfim, se forma no espaço desse está mais acostumado. Quem está num outro espaço que é menos competitivo sente essa competitividade quando chega nesse espaço. Eu acho que essas são as poucas coisas que eu teria para dizer. Assim. Pode ir, Pedro. Boa. Assim, eu acho que diretamente nada me vem na cabeça, assim, acho que é algo direto. Acho que eu observei muito mais violência estrutural, assim, até meu TCC eu fiz sobre a tríade lá de violência. Eu acho que eu vi muito mais isso, assim, de algo de violência estrutural, como, por exemplo, racismo estrutural, de dificuldade de acesso a vagas depois de me formar, o ponto de idiomas também, né? Então, muitas vezes, precisa formado em relações internacionais, mas tem que ter esses 5 idiomas aqui. Aí, tá, mas a realidade socioeconômica, enfim, do Brasil não é necessariamente essa. Acho que diversidade também no ambiente. Acho que uma coisa boa é que, em geral, não vou falar por todos, que eu não sei se é em todos, mas eu teria, entre aspas, uma sorte, que eu sei que não é sorte, que, em geral, em OIs, elas partem da pluralidade, né? Uma porque elas estão em vários países, em geral a composição é de gente de todo lugar. Então, por exemplo, na ESEC, na Teto, diversidade é um valor. Então, eu senti menos isso, tanto em experiências internacionais ou dentro da própria composição de times ou de vivências, dava para ver que tinha um pouco essa preocupação, o que acabou fazendo com que choque cultural ou preconceito ou alguma coisa não fosse algo que eu vivi tanto, mas eu acho que eu percebi muito mais o estrutural mesmo, assim, de expressões linguísticas ou de pontos de idioma ou de abordagem policial, coisas em aeroportos, né? Então, algumas vezes eu fui, tipo, eu não tenho o costume de viajar muito, né? Mas, assim, já umas
3, 4 vezes em aeroportos, assim, em revista de mala, dessas coisas, e inspeção aleatória, então acho que já vivenciei algumas coisas nesse sentido, assim. E também no intercâmbio, não comigo, mas com uma amiga, né? Fiz um intercâmbio pela ESEC e a gente foi para uma região do noroeste da Argentina, e aí lá a gente sentiu bastante, assim, tipo, nos olhares, nas expressões, ela sentiu muito mais do que eu, assim, eu não tive nenhum caso específico, na verdade, o que eu presenciei foram os dela mesmo, assim, como mulher negra, e acho que foi um choque cultural, assim, de maneira coletiva para todo mundo que estava lá do Brasil, né, que não esperava que a gente fosse ver alguém passar por isso assim, mas em geral não experiências diretamente acabei não tendo, não, foi mais estrutural mesmo. Eu tô no mesmo time, tanto da Carla quanto do Pedro, acho que comigo nunca sofri uma violência assim, mas sempre percebi muito como os ambientes que eu entrava de alguma forma não eram ambientes plurais e que muitas vezes isso prejudicava o dia a dia do trabalho mesmo. Eu acho que nas organizações internacionais, de uma forma geral, assim, essa dinâmica de poder e de poderes, né? Ela desce a estrutura, para dizer assim, ela não acontece só nos altos escalões, acho que ela acaba se reproduzindo nas equipes, né? Que acabam sendo os cargos, principalmente as vagas, né, de entrada. Então, acho que da minha experiência é um pouco isso, entrar numa equipe em que, poxa, são 10, 12 pessoas, tem 2 mulheres, e quais são os trabalhos, quais são as atividades que são designadas a essas 2 mulheres? Elas estão na reunião para tomar nota ou elas fazem parte, né, da tomada de decisão do que está sendo proposto aqui? Vai surgir uma vaga de promoção, quem está sendo cotado para essa vaga, né? Isso sem falar que, infelizmente, né, nas equipes que eu participei, também não tinha uma pluralidade racial, sendo uma organização latino-americana e tendo vários outros contextos, né, várias outras pessoas, trajetórias que poderiam ser contempladas. Então, assim, acho que isso é algo muito difícil de, no dia a dia, ser superado e que é importante quem observa deixar comentários, falar. Acho que a gente, mesmo sendo tão... No caso, eu era como uma consultora externa, né, gente? Assim, também não tinha muito poder de influência, né, no que estava acontecendo, assim. Mas acho que faz parte do nosso papel, assim, também colocar isso na mesa quando houver a oportunidade, né? E depois de ter saído da posição de consultoria que eu sigo acompanhando a equipe e eu consigo ver que já é uma equipe muito diferente da que eu trabalhava junto, sabe? E isso, algumas coisas que eu, colegas, falamos, já se transformou. Pouco, mas já se transformou. E eu acho que isso é algo interessante, assim. Nós, fazendo parte dessas estruturas, a gente também pode transformar essas estruturas de alguma forma, sabe? Ainda que o ambiente não seja favorável, vale a pena falar. Acho muito importante esses relatos que vocês compartilharam, porque tem muitas pessoas que veem OIs e ONGs como um mundo ideal. O mundo da sociedade global sem preconceitos, que é o mundo que todo mundo quer, um mundo sem preconceitos. E eu te passar a palavra também reforçando, acho que essa diferença, o racismo e as dificuldades também, o machismo estrutural. Eu lembro de um post que o Pedro postou sobre a jornada dele para aprender inglês. E nós vemos até mesmo na faculdade. Eu tive a sorte de ter feito por um pouco tempo um curso de inglês, tive que parar depois, mas eu consegui uma base muito boa para conseguir evoluir sozinha, porque sem base você não é difícil você evoluir sozinha sem uma base boa. Mas é difícil, é quando você se relaciona, está numa faculdade, você vê que quem tem essa chance são poucos. E que, principalmente para o curso de Relações Internacionais, é fundamental ter inglês e às vezes até um espanhol, só que a gente não tem essa condição, às vezes, a gente não está no mundo ideal, igual o Pedro falou, não é a realidade brasileira, de todo mundo, de todo aluno de faculdades de escola pública, ou até mesmo de particular, sair aprendendo inglês, sair fluente em inglês, ou sair até mesmo fluente em espanhol. Relações internacionais é um curso que a gente fala muito de diversidade, mas às vezes até muito elitizado ainda. Tanto na faculdade, a gente vê
todo mundo quase, né, pelo menos na UFO, eu falo que é uma turma de classe média, temos alta, temos baixa, temos pessoas que média mesmo, mas a maioria da turma tá lá com computador. Essa não é uma realidade para todo mundo. Tudo bem, temos na UFO auxílios para computador, mas ainda assim é uma realidade elitizada. Pode falar, se quiser, Carla. Não, na verdade, você tocou no ponto que eu ia tocar, assim. Eu achei que quando o Pedro falou foi muito importante. Eu acho que isso, para quem está na graduação, é muito importante de ouvir. O inglês não é para ser um limitador. Ele é uma ferramenta muito importante de trabalho, mas porque sua ferramenta de trabalho base é a comunicação. Então, para você conseguir conversar com uma pessoa, e infelizmente as pessoas só falam inglês, elas não estão dispostas a aprender o português, é uma ferramenta de trabalho, mas que não é para ser uma tortura, meu Deus, eu não sei inglês, né? Assim como existem outras. Escrever bem é importante? Mas é um treino. Falar inglês é importante? Mas é um treino. E tem ferramentas, enfim, as universidades federais, a grande maioria tem cursinhos, né? Mas se não, tem vídeos na internet. Enfim, cada um... Acho que a grande questão é encontrar jeito de se comunicar e não considerar isso, eu não posso fazer RI porque eu não sei falar inglês. Porque, além de ter tempo para aprender, é entender que é isso. Ele é apenas um instrumento de comunicação. E se você se comunicar bem em português, você pode trabalhar num serviço que só fale português e se comunicando muito bem, vai ser um profissional de RI incrível, né? Eu acho que era isso que eu queria falar, assim, inglês não pode ser... Isso ofende muita gente na graduação e não é para ser assim, né? Não poderia ser assim. E antes de passar para outra pergunta, acho que até casando com o que você falou, Carla, no início, sobre pesquisador ser sim uma profissão, por que é tão importante a pesquisa no Brasil? Porque quando você democratiza a pesquisa e você aumenta os conhecimentos de relações internacionais, você também está produzindo conhecimentos importantíssimos em português, muitas vezes. E, querendo ou não, é difícil para um aluno que não está familiarizado ler textos de 30 páginas com teoria em inglês. Ou ler até mesmo em espanhol, que é uma língua que temos, às vezes, mais facilidade por ter as similaridades, mas ainda assim é uma língua difícil. Então, quando você incentiva a pesquisa no Brasil, você também está incentivando a facilidade da inserção do estudante, não só brasileiro, mas quem quer também entender sobre o Brasil, entender uma produção local, uma perspectiva local, e democratizar o conhecimento para uma pessoa que não tem, às vezes, tanto acesso ao inglês, mas ainda assim vai ser um excelente profissional quando se formar. E agora, evoluindo depois dessa reflexão que nós tivemos, para a próxima pergunta, inserindo mais sobre o mercado de trabalho, também tendo noção dos preconceitos que também tem, e das dificuldades estruturais que tem nesse campo, de OIs e OGs, como todo o mercado de trabalho. Vocês acham que essas áreas de OIs e OGs, elas são muito competitivas de se inserir? Se sim ou se não, deem conselhos que vocês queriam, às vezes, ter ouvido antes de estar se inserindo, ter se inserido nessa área. Acho que eu vou começar dessa vez, então. Olha, eu acredito muito que esse é um mercado, como vários outros, muito relacional. E aqui eu acho que também é importante ser dito para não também para desmistificar um pouco e não ficar parecendo que as vagas são marcadas e só entra quem tem um QI de quem indica, nesse caso, né? Não acho que é isso. Não acho que as cartas sejam marcadas e que as pessoas, as vagas estejam todas elas prontas para uma pessoa específica assumir. Mas eu acho que tem muito de você circular nos ambientes, ter as conexões certas e estar pronto, disponível para aquela vaga. Né? Então, eu já vi vaga de que em tese estava marcada e a pessoa que estava marcada desistiu da vaga, então ela abriu e outra pessoa entrou, ou vagas que foram assim abertas no mais amplo e a pessoa que entrou era a pessoa perfeita para aquele lugar, não conhecia ninguém lá, enfim. É um mundo competitivo, acho que a Rúbia colocou bem, eu usaria essa palavra, ele é bastante competitivo, mas ele depende muito da qualidade das relações que a gente tem, justamente para saber, aquela vaga está aberta, o processo seletivo está aberto, se inscreve porque o seu perfil é muito parecido com o que estão pedindo, ou uma pesquisa que você... Alguém pode te indicar isso ou uma pesquisa muito boa que você faça na internet também te leve para essa vaga, né? Essas 2, 3, 4, 5 pessoas vão estar ali nesse espaço concorrendo, né?
e ter conexões boas, ter boas referências, ajuda além de todas as suas habilidades, né? Eu acho que as habilidades, elas são fundamentais, você poder demonstrar elas, né? Mostrar a composição, assim, da sua trajetória, os seus aprendizados, o que você teve, mas eu acho que cultivar boas relações, e aí com seus amigos que se graduaram com você, com seus amigos que fizeram mestrado com você, que fizeram aula de inglês com você, etc, etc, isso vai ampliando e muito as suas conexões e as suas redes, e também você está atento a oportunidades que aparecem, né? Eu acredito muito nisso. Bom, eu não discordo, não, eu concordo, porque o relacional ele é importante até para indicação, né? Por exemplo, geralmente OIs, ONGs, elas trabalham com coisas que são muito importantes e específicas, não que as demais não façam isso, mas, por exemplo, trabalho com moradia e favelas precárias. Tipo, o relacional vai somar com a indicação, com um fit cultural. Não vou mentir, tipo assim, sim, me considero bom nas coisas que eu faço, estudei, fiz RI, mas a indicação me ajudou muito, o relacional me ajudou muito para estar tanto na ESEC quanto na Teto, porque vai também conseguir atestar o seu fit cultural com a OI, com a ONG, e eu vou puxar a sardinha também para o meu lado, que acho que é competitivo dependendo da organização. Acho que, no geral, acho que talvez a Carla traga uma visão diferente. Assim, eu acho que em geral é um pouco, porque são poucas vagas também, né? As estruturas são menores, ou depende do escopo, né? Também de tamanho da organização, seja ela a ONG ou a OI, mas em geral, tipo, as vagas não são tão numerosas e quando elas existem, elas são bem competitivas. O plano de carreira também, né? Talvez algo que seja bacana as pessoas saberem aqui, em geral, não é absoluto, mas em geral, as ONGs elas têm menos plano de carreira porque são menos cargos, né? É menor a equipe contratada, principalmente as ONGs que trabalham com voluntariado, então a possibilidade ela existe, mas ela é um pouco mais limitada, assim. Mas até no ponto de conselhos, assim, eu vou puxar a sardinha de faça voluntariado, tipo, porque o voluntariado vai ser bom para você descobrir o que você quer, o que você gosta, se desenvolver. Eu fiz muito isso na graduação, tipo, fui voluntário da ONU, do Unicef, de tudo quanto é de organização, até chegar aqui, né, que fui voluntário na ESEC, entrei na ESEC, fui da equipe contratada, fiz parte do time global, não da diretoria, mas de um time de apoio por 6 meses. Então, acho que isso é muito bom, assim, a gente usar essa ferramenta como vou descobrir como que é estar numa ONG, numa OI, como que eu posso entrar, e o que a Ana falou é fenomenal. Isso vai ser uma caixinha de ferramenta, né? Nada vai ser perdido, tudo vai acabar te ajudando. Eu acho que eu não tenho nada a adicionar. Eu estou de inteiro acordo com todo mundo, assim. Acho que é competitivo, assim como o mercado de trabalho é competitivo. Acho que não foge a regra, né? Assim, a gente vive... Bom, eu sou mais velha, pelo que eu entendi, né? Eu sou mais velha aqui presente. E na minha época de graduação, acho que a gente tinha acabado de vir do Brasil boom, assim, né? Brasil referência internacional, Brasil negociando com todo mundo, Lula fazendo diplomacia presidencial, assim, então tinha muita essa perspectiva, né? E aí eu acho que o Brasil passou por algumas transformações que impactam o mercado de trabalho, né? Então, hoje, pensando na carreira de pesquisadora, a gente tem um grande número de doutores ociosos. Isso é um problema, mas isso depende de política pública, enfim, é o Estado que tem que pensar a solução, né? E assim como nas organizações não governamentais, eu acho que, enfim, o mercado de trabalho está mais competitivo porque a gente teve, em algum momento, mais acesso à educação. A educação, a minha universidade foi criada nos governos mais recentes, então, abriu mais vaga, tem mais profissionais qualificados para atuar, e aí, enfim, fica mais competitivo. Daí eu acho que cabe a pessoa formada, né, entender isso, acho que participar desses espaços, participar de pesquisa, participar de empresa júnior, participar de todas as oportunidades que a universidade possa oferecer, para entender em que espaço quer ocupar e se qualificar nas habilidades que aquela vaga exige, né? Então, por exemplo, trabalhar numa organização não governamental que tem atividade transnacional, talvez aí o inglês seja muito importante. Então, se você não tem, esse é um aspecto que você vai ter que trabalhar. Se não é isso, que seja um concurso público, é um outro tipo de investimento que você vai fazer, né? Acho que
durante a graduação, entendendo esses passos, se relacionando, participando de atividades, para entender aquilo que você quer focar. E se depois focou e não deu certo, tentar outra coisa, está tudo bem. A gente aprendeu que profissional de RI, a gente aprende muita coisa, né? A gente sabe muita coisa de tudo, né? A gente é especialista no mundo, assim. Então, eu acho que, enfim, também tem aí possibilidades muito legais, outras, que não necessariamente por ser Young ou AI, que um profissional de RI pode fazer, né? Eu acho que é, enfim, não sei se eu consegui contribuir muito para essa pergunta, porque eu fiquei de acordo com o que os meus colegas trouxeram. Sem problemas. E já indo para a última pergunta, o tempo é curto, mas a conversa está muito boa. A última pergunta é: o que vocês gostariam que tivessem te dito enquanto vocês ainda estavam na faculdade? E também para vocês, além disso, vocês podem encerrar, falar o que vocês adicionaram, o que vocês quiserem, comentários, pontos relevantes sobre o tema. Sintam-se à vontade para essa finalização. Eu deixo com você, Pedro. Eu não sei se a Ana tá, se ela travou ou se ela continuou com a gente. Acho que ela travou, mas não, ela tá com a gente. Tá travado, mas pode ir, se você conseguir, Pedro. Boa. Olha, eu estava pensando nessa pergunta quando você falou ela. Eu acho que teria um livro de coisas para colocar, mas acho que eu vou em algo que está mais aqui no meu coração, assim. Acho que a primeira que eu gostaria que tivessem me dito era que as possibilidades, elas são múltiplas. E eu escutei isso, né? Acho que todo mundo fala, é interdisciplinar, relações internacionais, mas eu acho que faltou me dizer, assim, que na vida, tipo, a gente precisa considerar o que é impacto e propósito, que são coisas distintas, né? Tipo, muitas vezes a gente fala, tipo, quero trabalhar nas relações internacionais com propósito. Mas com propósito é quando a gente se sente realizado, né? Tipo, é uma realização pessoal. E com impacto é quando a gente causa transformação. E nem sempre você vai precisar ter os dois, tá tudo bem, assim, né? Nem tudo tem que ser sobre impacto e propósito, mas é importante que a gente se sinta realizado ou realizada naquilo que você faz, porque vai fazer toda a diferença até para o curso fazer sentido. Eu estou trabalhando com voluntariado, quer dizer que o curso não fez sentido para mim? Fez muito sentido, porque tudo que eu aprendi muita coisa lá, e eu só estou lá por causa do curso. Eu entrei no curso, entrei na ESEC, fiz mil e uma coisa, fiz um intercâmbio, e isso tudo me trouxe até aqui, assim, tipo, sei que eu tenho um plano de carreira também de ir para a equipe internacional da Teto, trabalhar na ONU, então essas coisas foram importantes, e talvez você não descubra isso, assim, durante a graduação, nem no final, mas o importante é ir tentando, assim, eu confesso, terminei sem ter isso bem redondo, não acho que é um pecado, acho que está tudo bem, mas eu também fui tentando, experimentando, colecionando habilidades, ferramentas, o que a Ana Beatriz falou, eu concordei, assim, que eu só não estralei o dedo, porque meu microfone estava fechado. Mas isso vai ser muito útil, assim, para um momento que a gente descobriu o que faz mais sentido para a gente, assim, poder embarcar de cabeça com isso, seja numa ONG, numa OI ou em outro lugar também. A gente está muito concordante hoje, mas eu vou trazer aqui, antes de começar, né? A Carla até falou do conselho, você faça um outro curso, não faça um RI. E eu vou puxar o gancho também com o que o Pedro acabou de falar, que se formou sem muito saber exatamente. Eu acho que o conselho que eu gostaria de ter ouvido é: você não precisa decidir hoje o que você quer ser no futuro, com toda certeza, sabe? Porque as escolhas, elas vêm aos poucos para você. Então, tipo, você não tem que escolher entre, lá no futuro eu vou ser diplomata, eu vou ser ministra da educação. Tipo, não é essa escolha que está no seu horizonte nesse momento. Mas você pode construir com as suas decisões de hoje o caminho que mais te aproxima de um lado ou do outro, né? Então, assim, hoje eu posso escolher entre me dedicar mais horas no inglês, como a Carla trouxe, ou me dedicar mais num estudo de uma disciplina que é muito importante para o concurso que eu quero passar. Enfim, essas pequenas decisões que estão possíveis, né, de serem tomadas no hoje, elas vão aos pouquinhos determinando o caminho que a gente vai seguir. Então, não precisa ter essa angústia de decidir hoje o seu futuro, mas as escolhas que estão no seu caminho hoje, que você pode agir no hoje, elas são muito importantes, sim, para tocar o seu barco, assim, para o destino final. Acho que isso vindo de, assim, gente, comecei uma outra graduação no meio da minha graduação, nessa angústia, vi que não era, voltei, enfim, vários caminhos. Então, acho que eu gostaria de ter escutado isso quando eu estava na graduação. Uhum.
Eu quero só me manifestar que, apesar de ter essa piada, eu não faria outro curso a não ser RI. Faria o direito como segunda opção, ou segunda graduação, mas não faria. Acho que tem coisa que a gente sabe que ninguém mais sabe. A gente sabe ser diplomático. É muito engraçado, parece que essa é a única carreira que tem, mas a gente aprende muito com o diferente, né? E a respeitar a diferença. Eu acho que nenhum outro curso dá essa bagagem. Se isso é valorizado, aí a gente entra num outro papo, mas que tem uma formação muito específica do profissional de relações internacionais, e que é muito... Bom, a gente vê o noticiário, quando é política internacional, o tanto de abobrinha que surge. Eu acho que isso mostra a falta de reconhecimento da importância do profissional de relações internacionais, que teria que ter, né? Mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás, Carla, aos 31 anos, falar para a Carla, de 17, que entrou na faculdade, ao primeiro mês, eu falaria para ela ficar calma, que aquilo que ela sente, que acha que ela já tem que saber, ela está ali para aprender. Que a faculdade é um momento, isso, de aprendizado, de continuar aprendendo inglês para quem não sabe, começar a aprender inglês para quem acha que isso faz sentido e ainda não tem, para aprender a escrever melhor, porque é isso, a gente não chega na faculdade profissional pronto, a gente sai da faculdade e nem pronto ainda, né? A gente, quando entra no mercado de trabalho, é que a gente vai entender os desafios, que é o que a gente tem, é uma bagagem ali de formação, enfim, para lupas para entender o mundo, né? Se a gente for pensar nas teorias de RI. Mas eu diria para ficar calmo, que vai dar, se for isso, vai dar certo, se for, não vai dar, mas que ali é um espaço de aprendizado. E para aproveitar aquilo de todas as formas possíveis, fazer parte do movimento estudantil se fizer sentido, fazer parte da empresa júnior, fazer parte da atlética se fizer sentido, porque esse é um momento que todas as experiências trazem alguma contribuição para a sua formação profissional, assim. Se você for presidente da Atlética, você vai aprender a gerir recursos, né? Enfim, coisas que parecem bobas, mas que depois fazem muito sentido. Então, eu diria para Carla, de 17 anos, calma. É a hora da formação. Então, muito obrigada aos convidados, a Ana, a Carla e ao Pedro. A contribuição de vocês foi muito importante. Vamos deixar na descrição dos episódios contato, mais informações sobre vocês. E é isso por hoje. Alô, internacionalista, e até o próximo episódio.